Item 4.2, formas de balanço de massa. Eu vou discutir rapidamente aqui como é que as diferentes formas de apresentar aquela equação, né, aquele balanço de massa que a gente viu no item 4.1. Tá? É tudo a mesma equação, apresentada de formas diferentes, cada um com uma aplicação, com uma finalidade. Bom, três formas eu vou discutir. Né? Eu vou uma simplificação para o escoamento unidimensional, a formulação em regime permanente e a forma integral. Escoamento unidimensional é uma definição, né? É dito quando o escoamento é normal à fronteira nas posições onde a massa entra e sai do volume de controle e todas as propriedades intensivas ao longo da área de entrada ou saída, de cada área de entrada ou saída, são uniformes em relação à posição. Então, uma simplificação, a gente usa muito isso. Porque a gente trabalha com propriedades médias, né? Principalmente aqui em termodinâmica, lá em fenômenos de transporte, vocês vão integrar o perfil de velocidade na entrada ou na saída do volume de controle, vão estar calculando a velocidade média. Aqui a gente vai direto, a gente já vai usar direto a velocidade média. Então a ideia é a seguinte, ó, eu fiz dois desenhozinhos aqui. Ó. Um que eu disse que é o escoamento real, né, o de cima, e um outro que eu estou considerando a aproximação unidimensional. Ó. Então vejam, ó, pensando na propriedade velocidade aqui, ó, certo? Ó, no escoamento real, se isso aqui for um tubo ou mesmo duas placas, tanto faz, ó, você vai ter um escoamento parabólico aqui, ó, um perfil de velocidade parabólico, um perfil de velocidades que depende de quem? Depende do raio aqui, ó. Esse aqui na verdade é um tubo, né? Porque eu coloquei raio, né? R, né? Então eu tenho aqui, ó, que as propriedades, né? A mais clara de se ver aqui é que a velocidade é a função do raio. Tá? Mas poderia estar acontecendo também que a massa específica ser a função do raio, ou a pressão ser a função do raio, ou todas as propriedades serem função do raio. Ou seja, elas variam com a área, ou elas variam na posição na entrada e na saída. Aqui na entrada e na saída. A aproximação unidimensional simplesmente pega valores médios aqui. Então é como se eu integrasse esses perfis de velocidade, de massa específica e pressão, né? Esse perfil aqui na verdade é de velocidade, né? E trabalhasse com valores médios. Então eu tenho uma velocidade média que é constante na entrada e na saída. Eu tenho uma massa específica média que também é constante na entrada e na saída. E assim todas as outras propriedades. Então isso é o que a gente chama de simplificação ou modelo, formulação para escoamento unidimensional. Eu não vou estar aqui em finanças de transporte dando um perfil desse tipo aqui, pedindo para calcular as propriedades, a velocidade média. Não, definitivamente não. A gente vai sempre estar trabalhando com velocidade constante, né, na entrada e na saída. Certo? Então isso é muito importante. É uma simplificação. Mas para a maioria dos problemas é uma ótima simplificação. Então, para o que a gente vai fazer aqui em finanças de transporte é mais do que suficiente. Regime permanente. O que é regime permanente? Quando não varia com o tempo. As coisas continuam variando com o espaço. A velocidade em uma determinada posição é diferente da velocidade em outra posição. A pressão em uma determinada posição é diferente da pressão em outra posição. Você não teria escoamento, por exemplo. Né? Mas elas não variam mais com o tempo. Então, se eu pegar uma coordenada lá x, y, z e ficar olhando ali qual é o valor da pressão, vai ser sempre o mesmo. Qual é o valor da velocidade? Vai ser sempre o mesmo. A coordenada x, y, z mais delta z, ela tem outros valores de pressão e velocidade. Mas também, que com o tempo, eles não variam mais. Essa é a condição de regime permanente. Então, na prática, é dizer que as coisas que estão variando com o tempo deixam de variar com o tempo. Então, é dizer que a derivada ali é zero. Na prática, é isso. E eu fico com a equação que vocês já usaram, com certeza, né? Que o somatório das vazões mássicas na entrada é igual ao somatório das vazões mássicas na saída. Tá? Eu tenho certeza que vocês já usaram essa equação. Tá? Cuidado, é a vazão mássica que se conserva, a vazão volumétrica não. Tá? Porque é a vazão mássica. Estou falando em conservação de massa. Tá? Formulação integral. Eu não vou fazer dedução, tá? Vou deixar lá para a Fabiane lá em transferência de calor, tá? Mas na forma integral,
a equação da conservação da massa tem essa cara que vocês estão vendo aí, né? A derivada da massa aqui no volume de contorno é igual ao somatório das integrais de VNDA na entrada menos somatório das integrais de VNDA na saída, tá? Eu também não lembro de usar, pelo menos, nenhum exemplo, não sei se o livro usa algum exemplo isso aqui, tá? É importante para vocês saberem que é a mesma equação que vocês estão trabalhando lá com a Fabiane, é a mesma coisa, tá? Fabiane, o pessoal da noite é com o Rodrigo, né? O pessoal da empresarial é com o Rodrigo. Tudo faz, é a mesma equação, tá? Item 4.3, são vários exemplos, tá? Então eu tenho aí uns 2 ou 3 exemplos sobre a aplicação de conservação da massa. Eu não vou fazer os mesmos do livro, os do livro são para vocês. Então agora na aula, na aula síncrona, a gente vai fazer mais 1 ou 2 exemplos, né, sobre esse tema para fixar o conteúdo, mas que serão diferentes dos do livro.